Eu adoro violência. O bebê alien explodindo a barriga da sua vítima em algum lugar do espaço, os corpos em chamas dos seus inimigos em Metal Slug, a cara arrebentada do coiote depois de falhar em capturar o Papaléguas, a espada do Guts cortando gente ao meio, o castelo que o Mario explode sem se importar com quem ainda possa estar lá dentro, o cocão do seu Madruga. Eu adoro violência, e se a tela é um altar em que sacrificamos nosso tempo pro deus do entretenimento, eu sou um devoto exemplar. A cara estourada do Stallone. Você chama isso de um soco? Todos os hit actions em Yakuza. O Freeza fatiado. Esse corte de cabelo. Comichão encossadinha. Tom e Jerry. O assassino It. Isso é um soco. Todas as mortes do Kenny. Daqui a 3 segundos ele cairá bem aqui. Eu adoro violência desde que ela seja ficcional, virtual, falsa. Mas aí tem filmes como Tropa de Elite. A primeira vez que eu vi esse filme eu achei ele hilário. Morria de rir, mesmo nas cenas de tortura. É mesmo um filme muito engraçado, apesar de não ser uma comédia. Entretanto hoje, com uma visão mais ampla do mundo, eu não sei se quando eu via jovens sendo torturados pela elite da polícia do Rio de Janeiro, eu ria por achar engraçado ou de nervoso. Outra cena hilária do cinema nacional. Quer levar tiro no pé ou na mão? Bora, moleque. No pé na mão. É engraçado mesmo, não é? A forma que o ator fala, o choque na cara da criança, a punchline da piada. Apesar de forçar a criança a escolher entre duas opções que me parecem igualmente terríveis, nem isso o Little Z respeita. Não, falando assim, não parece mais tão engraçado. Mas são exemplos de que a violência não precisa ser só uma escolha estética e nem uma forma infantil de entretenimento, mas também pode servir para evocar essas emoções de raiva, nojo, desespero, indignação. Eu nunca fui desses de procurar Faces da Morte para ver. Você conhece? Era um filme que às vezes dava para achar em locadoras com um compilado de cenas supostamente reais de gente morrendo de várias formas. Eu sempre senti um desconforto terrível com cenas reais de gente morrendo e sempre peço aos meus amigos que não me mandem esses vídeos que às vezes circulam pela internet. Os tais snuff films. De qualquer forma, gostar de violência nas telas não transforma ninguém num psicopata assassino. Ou transforma. Espectadores do mundo, fumar e beber na TV me faz ser um cara legal? É claro que faz. E quando a cometer crimes e violência? De novo, a resposta é sim. Quando eu vejo mesmo um filme de terror, como Sexta-feira 13, e alguém é rasgado ao meio com um facão como se fosse de papel, eu não deixo de registrar como se fosse algo cartunesco, quase pertencente ao mundo dos desenhos animados. O bom dos filmes B de terror é que nenhum personagem é muito bem desenvolvido. A gente não sente mais empatia por eles do que sente pela carne que é martelada para amaciar. E se é um filme com algum desenvolvimento de personagem, ou que consegue criar empatia pelas vítimas de alguma forma, só faz com que a gente fique mais sedento de violência. No terceiro ato do filme Corra, eu quero mais é que o Daniel Kaluuya exploda a cabeça de todo mundo ali na porrada mesmo. Mas e se o que a galera do pânico moral diz que acontece realmente acontecer? E se a exposição frequente à violência extrema realmente deixar a gente biruta, alucinado, incapaz de distinguir a realidade da realidade das telas, com vontade de eviscerar os nossos desafetos? Lembra daquela profecia apocalíptica de como a TV ia corroer a sua mente? Mal sabiam eles que coisas muito piores ainda estavam por ser inventadas. Em Videodrome, Max trabalha para uma emissora de TV que está sempre tentando encontrar os programas mais obscenos e chocantes possíveis para colocar no ar. O Max tem vários contatos para arranjar esses filmes. Uma velhota que vende para ele fitas de bacanais greco-romanos, japoneses que trazem iguarias pornográficas da Ásia, e até um maluco que fica tentando sintonizar sinais de vídeos de locais distantes para ver se não encontra nenhuma transmissão perdida que possa ter alguma atrocidade inédita. É o mais próximo da Dark Web que iam conseguir naquela época. Hoje tá tudo no cardápio. Se você consegue imaginar,
é possível que alguém já tenha feito e talvez filmado. E um tanto do impacto da violência acaba se diluindo pela acessibilidade constante e instantânea. Eu cresci achando que O Último Tango de Paris era o filme mais chocante do mundo por causa da proibição dele na ditadura. Até o Raul Seixas tirava onda em uma música dizendo que viu o filme em Nova York. E aí, quando acabei vendo o filme, só fiquei confuso. Os tempos já tinham mudado e eu provavelmente já tinha visto tanta coisa pior que nada que tivesse ali ia estar à altura da minha curiosidade, apesar do grotesco da cena. E o Max também já não se surpreende com nada. Os olhos dele já criaram calos para qualquer tipo de pandemônio roteirizado. Na busca por drogas mais pesadas, ele se depara com uma transmissão pirata de um programa chamado Videodrome, ou Videódromo, como em aeródromo, autódromo, sambódromo, só que de vídeo. A beleza do Videodrome, como descreve o próprio Max, é a seguinte: It's just torture and murder. No plot, no characters, very, very realistic. E, por consequência, tem um valor de produção muito baixo. Mulheres nuas são amarradas a uma parede de argila e torturadas. Em cada transmissão, uma mulher diferente, e nenhuma das participantes do programa aparece por ali uma segunda vez. Apesar de não ser um filme futurista, em Videodrome, Cronenberg constrói um mundo onde muitas interações humanas acabam sendo intermediadas pela tela. Parece que a ideia era pegar esse medo das telas dominarem a nossa vida e levar ao extremo. O Max é acordado por uma fita que serve de secretária, avisando dos seus compromissos de cada dia. Um líder religioso se recusa a fazer qualquer aparição pública que não seja por meio de uma tela e profetiza que no futuro todos vamos ter codinomes para nos identificar. Tem até uma espécie de missão religiosa que tem como objetivo ajudar pessoas menos favorecidas, dando elas algumas horas de exposição à TV por dia para não ficarem completamente alienadas da sociedade. Olha a loucura. O que exclui essa gente da sociedade não é a falta de acesso à moradia, comida, trabalho, casa, essas coisas triviais, mas sim a falta de acesso à TV. O Max defende que o seu canal nada mais é que um lugar inofensivo para espectadores realizarem suas fantasias de violência sem machucar ninguém. E por isso mesmo é algo positivo para a sociedade. A pessoa que faz contraponto a essas ideias, a Nikki Brand, diz que vivemos em um mundo em que nos afogamos em estímulos constantemente. Then why did you wear that dress? Sorry? That dress. It's very stimulating. Ninguém nem mesmo sabe se os filmes de tortura do Videodrome são reais ou não, e é justamente isso que deixaria os possíveis espectadores tão excitados em seus desejos voyeurísticos por mais violência. Provavelmente não é real. Mas e se for? É o mesmo excitamento e suspense de alugar o Faces da Morte, ou ver um filme como O Holocausto Canibal, ou aquele marketing viral da Bruxa de Blair. Talvez por uma leitura aguçada da sua época, ou só por mero acaso, o Videodrome antecipa um monte de assuntos que são pertinentes hoje em dia. No fim das contas, a própria Nikki, que era crítica desse tipo de espetáculo, acaba se mostrando também uma pessoa completamente viciada em estímulos sensoriais. E falando em estímulo, se deixarmos a violência um pouco de lado e pensar no espetáculo que o grande cinema se tornou, em especial nos blockbusters com aqueles terceiros atos gigantes, consequências longuíssimas de ação, em que um monte de gente bate num monte de gente, um monte de coisa explode, esses filmes modernos que tem essa ação toda justamente para agredir os nossos sentidos, acabam por ter nessas cenas o que para mim são as partes mais entediantes. O Scorsese tinha razão mesmo quando disse que isso parece mais um parque de diversões do que um filme. Tem tanto estímulo acontecendo que no fim eu não consigo prestar atenção em nada direito e fico só esperando essas sequências acabarem como se fosse um pedágio que você tem que pagar para ver como se desenrola o resto da história. Enquanto investiga o que é o Videodrome, gradativamente o espaço do vídeo e o espaço do real começam a se confundir,
como Cada Pessoa que dá boa noite para William Bonner ou as histórias de atores que interpretavam vilões da novela sendo hostilizados na rua. O que acontece nas telas muda a realidade. Muitas vezes até mesmo se sobrepõe à realidade. Outra face da violência na TV são os jornais sensacionalistas, os Datenas da vida que ficam alardeando crimes por toda parte e abusam dos nossos medos para nos venderem qualquer coisa. Ondas de crime são reais, mas muitas vezes também são fabricadas. Se acontece um incidente qualquer e é repetido diariamente na TV, pode parecer que a frequência e intensidade desses eventos seja maior do que de fato é. O contrário também vale. Crimes que acontecem o tempo todo sem serem expostos pela mídia podem parecer não existir. Se uma árvore cai no meio da floresta sem ninguém pra ver, existe desmatamento? Um desses programas transformou em celebridade o Joaquim Soares da Silva, mais conhecido como o degolador de cachorro de Tirso da Luz. Entre outubro de 2007 até ser descoberto em maio de 2014, ele foi responsável pela morte de qualquer coisa entre 200 e 300 cães no município de São Tirso da Luz, no interior de Minas Gerais. Câmeras de segurança conseguiram capturar imagens do rosto dele que foram exibidas na TV local, mas ele provavelmente viu as transmissões e acabou por desaparecer da cidade antes que o prendessem. A forma como ele sequestrava os cães dos quintais de casas na calada da noite e a crueldade com que ele os matava é grotesca demais para eu descrever aqui. Principalmente porque é mentira. Não existe degolador de cachorro de Tirso da Luz, não existe nem São Tirso da Luz. Na verdade, o Joaquim Soares da Silva trabalha numa ONG dedicada a resgatar cães. Mas imagina se algum colega de trabalho dele viu esse vídeo e reconhece ele e para de ver o vídeo antes dessa explicação e começa a espalhar essa história por aí. Até o Joaquim explicar que focinho de porco não é tomada, mas é isso. A realidade da tela pode se sobrepor à realidade. E casos assim já aconteceram de verdade. Mas aqui eu vou conversar que eu dei uma despertinho. Na verdade, Joaquim Soares da Silva também não trabalha em ONG nenhuma. Ele nem existe, é só um rosto criado por um gerador de faces aleatórias que por alguns segundos a gente conseguiu trazer a vida com uma ou outra história. Television is reality, and reality is less than television. O Max deixa de ser um programador da TV para ser programado por ela. Mais preocupante se a exposição a mídias violentas nos tornam ou não mais violentos são as construções da realidade que nos são impostas pela mídia. Quando o pessoal fica aí reclamando para que exista mais representatividade em mídias de massa, é por isso. Tem efeito, normaliza coisas que são normais e deveriam ser vistas como tal. Quando pessoas são lixadas por boatos, eleições são sequestradas por notícias falsas e grupos inteiros da sociedade seguem acreditando no Messias, também passa por esse poder da informação. Quando jovens são radicalizados e levados a cometer atentados violentos, é por verem um filme violento ou é porque se envenenaram tanto de ideologias como o supremacismo branco a ponto de deixar de acreditar na humanidade de pessoas que não pertençam ao seu grupo étnico ficcional? Eu também elaboro um pouco mais sobre essas ideias no meu vídeo sobre o livro de receitas anarquista, que inclusive foi considerado impróprio pelo YouTube, mas que tá aí pra você ver se você não tiver medo de que vai corroer a sua mente. As alucinações no Videodrome parecem um pouco as do Perfect Blue ou do Psicopata Americano, no sentido de que mesmo a gente vendo o filme, às vezes não sabe se o que tá acontecendo no filme tá de fato acontecendo. E de alucinação em alucinação, o filme vai levando a sátira cada vez mais longe, transformando seu personagem em uma pessoa descolada da realidade. Uma das coisas que eu mais gosto nesse tipo de sátira é que no fim você não sente que o filme está necessariamente tentando te empurrar a algum ponto de vista goela abaixo. Não parece que o Cronenberg está fazendo uma crítica moralista à violência na TV, até porque ele é o cara que fez um dos filmes mais asquerosos de todos os tempos. Apesar da história do filme realmente acabar por extrapolar essa ideia de que a violência vai corroer a sua mente, o Videodromo parece muito mais um comentário com um senso de humor sombrio do que uma crítica aberta aos riscos da TV. É um filme que o protagonista tem relações com uma TV.
em que o suicídio acontece antes na tela para depois ser imitado na realidade, em que, em seu sadismo e amor pela tela, o Max tortura uma TV na chicotada. Ele se transforma em um aparelho de videocassete, e deve ter alguma leitura por aí sobre a emasculação de um cara que deixa os outros enfiarem fitas de VHS dentro dele. O plano dos vilões é uma conspiração maluca para livrar a América dos hedonistas do prazer visual, passando uma fita na TV que vai derreter o cérebro de todo mundo que procura estímulo na ultraviolência. Traduz bem para o gênero de terror os medos de uma sociedade que não entende bem os impactos das telas no mundo fora delas. Hoje, 40 anos depois, a gente não entende isso, e a popularidade de séries com profecias de terror da tecnologia atual, como Black Mirror, mostram que essa ainda é uma das grandes expressões do nosso medo do desconhecido. E eu queria entender de Jean Baudrillard e essas coisas para falar algo inteligente sobre isso, mas é o que tem para hoje. O braço decepado do Piccolo, os carros explodindo em Speed Racer, a voadora do Godzilla, o tapa no Daniel Furlan, o Batman que não mata matando gente, as faíscas em qualquer Super Sentai, o cheiro de napalm pela manhã, o Rokafufuken, o Tatsumaki Senpukyaku, a cara do Jack Chan depois de um instante mal sucedido, a restauração das armaduras, o Robocop dando um tiro no saco do cara, a vingança do Diadorim, o Lautaro fazendo Pedro de Valdívia beber ouro derretido, Fatado.